Oi pessoal, tudo bom? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal e eu espero ajudar muito você. Se você está assistindo esse vídeo é porque você se interessou bastante pelo que eu vou falar. Acredito que isso que eu vou falar vai te ajudar muito a não tomar tantos stops e, mais ainda, te ajudar com a frequência de mercado. Muitas pessoas que me procuram têm essa dúvida. Assis, como que eu posso saber a frequência do mercado? E hoje eu vou te ensinar de uma forma simples e muito fácil de calcular a frequência de mercado. E não, a frequência de mercado não é a média de máxima e mínima dos últimos dias, pois se isso fosse a frequência de mercado, seria tão respeitada quanto. Na verdade, nós precisamos entender o passo de volatilidade. Para entender o passo de volatilidade, eu preciso que você me acompanhe no meu raciocínio, ok? Vamos lá. O que eu vou mostrar aqui para vocês agora? Aqui nós temos a lousa. O meu grande objetivo aqui é que vocês consigam entender o seguinte: todos os preços passados, isto é, do tempo t0 até o tempo tn-1, ou seja, até agora, este momento, todos os preços são preços do passado, ok? Então tudo é do passado. O que vai acontecer de agora para frente é a grande pergunta: vai subir, vai ficar de lado ou vai cair? É a pergunta de 1 milhão. Porém, quando a gente olha para o passado, ele nos ajuda em algumas coisas. Afinal, todo preço aqui, ele nada mais é do que um reflexo de sentimento. O que eu quero dizer com sentimento? É um mercado se autoajustando. Ou seja, toda região que você entender, você tem que entender como uma região em que o mercado tinha uma oferta e encontrou uma demanda, certo? Assim sendo, quando a gente olha para o passado dos preços, ou seja, quando a gente olha para o nosso gráfico, embora o passado não diga muita coisa sobre o futuro, ele nos ajuda a modelar um pouco o futuro. Assim, quando eu olhar para uma série temporal, isto é, para um gráfico, eu posso dar um tratamento estatístico a ele. Afinal, estou lidando com uma série temporal, ok? Então, uma série temporal significa que eu posso fazer um tratamento estatístico, ok? Assim, peço a sua atenção agora, nós iremos criar algumas ideias, ok? Quando eu falo de amplitude, eu estou tentando me referir não às máximas e às mínimas de um determinado intervalo de tempo, por exemplo, de T10 até T20. Na verdade, eu estou tentando me referir à amplitude dos preços, não à amplitude de máxima e mínima. Não que no dia, por exemplo, no dia 10 ao dia 20, o mercado andou desse ponto até esse ponto, essa é a amplitude. Não. O que eu estou procurando aqui são os deltas de volatilidade. Eu sei que para algum de vocês isso é bem místico. Afinal, falaram pelo mercado afora que isso é a fórmula mágica. Mas não se engane, não é. Isto aqui vai te dar uma boa noção para não tomar stops. Somente isso, ok? Assim sendo, vamos lá. O que vai ser esse delta de volatilidade? É a gente compreender que, estatisticamente falando, nós iremos calcular a volatilidade desses caras. E aí, a forma como você vai calcular a volatilidade não importa muito, correto? Se esse vídeo tiver bastante like, bastante comentário, eu vou trazer a forma de calcular GART aqui no canal para vocês. Mas por enquanto, nós iremos usar uma forma estatística bem simples, que se chama volatilidade histórica. Então, o que eu estou fazendo é dividindo o meu gráfico ou a minha série temporal em pequenas janelas, e nessas pequenas janelas eu vou delimitar essas, entre aspas, amplitudes, ok? O que eu estou te mostrando aqui é que eu estou pegando esse tamanho aqui e estou chamando de um x
0. Pegando esse tamanho, estou chamando de x1. Estou pegando esse tamanho, chamando de um x3 até chegar no meu xn de -1, por exemplo. Ok? Então, o que eu vou fazer aqui é somar tudo isso. Eu vou somar até n menos 1 esses caras. Só que se eu somar esses caras, eu vou ter a soma das amplitudes. O que eu posso fazer estatisticamente mais interessante? Eu posso passar uma média por aqui, uma média dos preços. E a partir dessa média dos preços, eu consigo, então, ter uma ideia melhor da amplitude. Afinal, eu vou pegar daqui a aqui, vou pegar daqui a aqui, vou pegar daqui a aqui. Ou seja, eu vou fazer as distâncias da minha amplitude por esta média. Ok? Então, eu vou manter a mesma equação, menos a minha média. O que eu vou fazer, então, é somar esses caras menos a média. Tudo bem? Assim, o que eu irei fazer agora? Bom, como eu quero pegar distâncias, concordam comigo? Eu quero pegar distâncias. O que eu preciso fazer, então? Matematicamente falando, eu vou elevar ao quadrado, porque eu quero pegar a distância. Ok? Para não ter dados negativos. Não existe distância negativa. Ok? O que existe quando a gente tem menos alfa por um vetor, esse menos alfa só indica a direção do vetor, mas não existe distância negativa. Ok? Assim sendo, eu tenho aqui então a minha primeira ideia. Só que eu preciso criar uma média dessa amplitude. Eu preciso criar uma média. Uma média, então, é dividir esse cara aqui por quem? Pelo número de dados que eu tenho, menos 1. Ou seja, até o anterior. Então, isso ficaria n de menos 1, menos 1. Isso significa, então, que eu posso falar que meu delta parcial de amplitude, ele nada mais é o somatório, ok? De igual a 1 até n de menos 1, de x i menos a média, ok? Elevado ao quadrado, dividido por n menos 2, ok? Ao passo que isso é verdade, isso significa então que a volatilidade pode ser dada pela raiz quadrada desse cara aqui. Logo, a gente acabou de definir uma coisa muito legal, chamada volatilidade histórica. E vocês entenderam agora como se cria ou se pensa na equação da volatilidade histórica. Você fala, tá bom, Assis, mas no que isso me ajuda? Bom, se eu sei que isso consegue descrever essas nuances, o que eu preciso fazer então? Preciso transformar volatilidade, que é percentual, correto? Concorda comigo? Em preço, que é, teoricamente, numérico, né? O numeral. Como que eu faria isso? Assim, simples. Existe um teorema nas equações de Euler, são os teoremas de adição de Euler. Eu não vou entrar no mérito, mas isso é algo que eu uso há muitos anos mesmo. Então, o que a gente vai fazer, a grosso modo, é muito simples. Nós vamos tomar um ponto como referência, multiplicar pela exponencial de Euler elevada à volatilidade diária, ou, no caso, no período. Pronto, eu consigo achar a minha frequência, ou melhor, a minha amplitude pela volatilidade. Bom, vamos fazer isso na prática? Aqui tem uma planilha de Excel e eu vou aqui abrir agora um gráfico de dólar. Vou abrir esse gráfico de dólar nos 30 minutos, ok? Lembrando que você pode usar isso em qualquer time frame, mas para o day trade eu aconselho 30 minutos.
ok? Vou copiar esses dados para o Excel, certo? Vou apagar isso aqui, que não importa. É uma outra modelagem minha, exclusiva dos meus alunos de mentoria. Agora eu vou apagar isso aqui, que também não importa muito, eu poderia ter escolhido aqui. E vou dar um tratamento estatístico a esses dados. Ok, pessoal? Então aqui eu vou fazer o retorno. Retorno, eu vou fazer, é muito simples, vai ser o logaritmo natural desse cara sobre esse cara, porque eu já vou normalizar os dados, ok? E aqui, finalmente, eu posso entender a amplitude. Como eu vou sempre trabalhar em D-1, ou seja, um dado menos 1, o que eu vou fazer é simplesmente adicionar uma linha aqui, ok? E aqui começa a minha série de dados. Ora, o que eu posso fazer então vai ser esse cara aqui, que seria o fechamento do meu candle, vezes a exponencial de Euler elevado à minha volatilidade intradiária. Ok? Ok. Analogamente, você pode fazer a mesma coisa, que é pegar esse cara e dividir, que é a função inversa da multiplicação, é a divisão por esse cara. E a gente teria um range pela volatilidade. Qual que é o grande problema aqui, pessoal? Você consegue delimitar, mais ou menos, né? Delimitar. Mas quando você pega isso para o intraday, tem um erro aqui, né? Porque a gente não calculou a volatilidade, a gente calculou o retorno. Por isso que quando a gente olha essa ideia de amplitude, ela dá muito errado. Porque quando a gente olha só a ideia disso aqui, por exemplo, olha o que acontece. O nosso range ele fica deveras espremido. Então, isso não consegue descrever de fato o que, pessoal? A amplitude. Logo, nós precisamos calcular a volatilidade. E para calcular a volatilidade, é muito simples. Nós iremos fazer o desvio padrão da amostra. Ok? Nós sabemos que no dia o dólar tem 114 candles de 5 minutos. Então, a verdade, o dólar tem 114 candles, né? O dólar tem 114 candles de 5 minutos. Então, quantos candles de 30 minutos vão ter o dólar? Algo próximo, né? Algo próximo a 24 candles. Então, eu vou pegar isso aqui como 24 dados. Pegando com 24 dados, olha como mudou bastante. E observem o seguinte: eu provo por A mais B, e aqui a gente vai conseguir modelar bem melhor a nossa amplitude. Então, dada a volatilidade intradiária, o range máximo de movimento, quando o candle fechou nos 60 e 70, era algo próximo a 99. Ele foi no 75. E o range mínimo, ou seja, pullback mínima, o pullback de mínima seria algo próximo ao 80. Ok? Quando ele fechou no 90, desculpa, exatamente isso. Logo, por consequência, aqui a gente tem nossa amplitude para os movimentos curtos, vamos dizer assim. Tá bom, Assis. Mas como que eu não caio na frequência de mercado? Ou melhor, na amplitude de mercado? Bom, nós iremos pegar aqui o gráfico de um dia. Vamos copiar essa série temporal aqui. Botar dados, copiar para Excel. Eu só vou fazer uma coisinha aqui, que é jogar esses dados aqui para não perder, para não bagunçar muitas coisas ali, certo? Vou apagar isso aqui. Para organizar e deixar bonitinho, eu vou excluir. Vou copiar essas duas linhas. Copiei. Gente, colar. Vou adicionar uma linha aqui. Aqui o problema de fazer. Esse que é o problema, tá vendo? O problema de fazer isso é isso aqui.
Então vou fazer uma coisa bem melhor. Essa linha bem mais fácil, né? Eu não preciso ficar indentando dados. Pronto. Então, olha só que fantástico, pessoal. Aqui a gente tem o dado do dólar no intraday e a volatilidade intradiária. O que significa isso? Significa que eu tenho uma amplitude média para o dólar olhando o dia de 130 pontos. Não. Eu tenho uma amplitude média do dólar de quanto? Eu vou pegar meu fechamento. Calma que ele vai dar um bug mesmo, porque aqui tá. Agora tá certo. E aqui tá certinho. Vou botar esse aqui em número. Pronto. De 66 pontos. Ou seja, a minha amplitude ela é de 66 pontos. O que isso significa, Cis? Vamos lá. Vamos abrir nosso gráfico do dólar novamente. Cadê você? Está aqui. E aí, vamos pegar um template que não tem esses cálculos que eu faço via banda. Deixa eu tirar onde todos os né? E aqui a gente vai botar no 5 minutos. O que isso significa, Cis? Pode ser também no 30, tá? Dada a abertura, no caso aqui for o fechamento aqui, a amplitude do dólar calculada é de 66 pontos. Assim sendo, se eu pegar da mínima máxima, ó, 58 pontos. O que significa? Se o dólar abriu aqui, eu posso dividir essa amplitude pela metade, por exemplo. Dividindo pela metade, essa região é uma região de venda e essa região transforma-se em uma região de compra. É óbvio, preciso de um trigger, preciso de um gatilho que vem do macro. Mas aqui você sabe que, usando apenas a técnica, você sabe as melhores regiões de compra e melhores regiões de venda. Analogamente, se o dólar abre aqui para cima, você tem toda essa simetria para buscar. Quando não é saudável? No caso do dólar abrir aqui. Se o dólar abre aqui, ele sobe um pouco, você começa a vir. Caso ele abra aqui e caia, é um dia que você provavelmente não vai fazer muita coisa. Ok? Sabendo disso, você pode aplicar isso para qualquer mercado. Não precisa ser dólar Brasil. Então, quando eu olho o meu painel, eu tenho algumas continhas aqui. Já estão mostrando para mim onde estão as regiões. A simetria. Para que eu consiga clicar aqui na Apex, por exemplo, e ter o máximo de edge. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha entendido. Se você quiser essa planilha, me manda um e-mail aqui. Eu vou deixar um e-mail aqui embaixo, ok? Para você poder ter acesso a essa planilha. Qualquer dúvida pode mandar também no e-mail. Muito obrigado. Tchau, tchau.